O Enem está chegando cada vez mais perto e a sua preparação em física pode sim ficar comprometida se você não ficar até o final desse vídeo, porque eu sei como que como as questões de física do Enem vão aparecer. Mas antes, já deixa o seu like fortalecedor da comunidade, se inscreve aí no canal para você não perder nenhum vídeo com altíssima qualidade como esse aqui, e agora vamos falar desse Enem. Bora para o conteúdo! A primeira coisa que eu tenho para dizer é que eu já fiz um vídeo um pouco tempo atrás, acho que foi lá mais ou menos em março, um pouquinho mais do início do ano, pro meio do ano. Eu fiz um vídeo falando exatamente como que veria, né, a prova do Enem em termos ali das questões de física. Porque lá no início também do ano, no início do meado, o INEP tinha lançado uma nota e vários textos jornalísticos mostravam isso, abordavam esse tema, né, de que não tinha professor-autor para elaborar itens para o Banco Nacional de Itens, que é basicamente o repositório de questões que o INEP tem, que vão compor, né, várias provas, aí, vários exames em larga escala. O Enem é um deles. E aí, como não tinha essa preparação, esses profissionais ainda preparando as questões, ficou aquele burburinho, né, aquele ruído, né, dizendo que a galera não ia ter tempo hábil para fazer as questões e aí teria que repetir questões. Você lembra dessa notícia? Bom, esse vídeo está muito assim, informativo, vou deixar até ele aqui linkado na descrição, caso você queira analisá-lo, né, com mais calma, vale a pena. Então dá uma olhadinha lá nele depois e volta aqui nesse vídeo. Mas aí, complementando a minha fala aqui, então dizia-se muito, né, dessa repetição de questões, e aí depois, um pouco mais para frente, o INEP vai lá e divulga dizendo que não ia haver repetições, que sim, eles contrataram mais profissionais, e aí fizeram as questões, não ia ter problema nenhum, ia ser normal. Bom, isso aí é muito, mas muito mesmo assim, cara, soando com aquela falsidade, sabe? Essa é a verdade, porque, cara, para você preparar um item estilo Enem, modelo Enem, uma questão modelo Enem, falando de maneira bem simples, tá? O termo técnico é item, mas vamos falar questão para tentar abarcar aqui a galera toda, né? Quando você vai fazer uma questão, demora. Não é um trabalhinho, cara, que você faz em 15 minutos. Não é, eu tô falando por conta própria. Eu tô falando porque eu tenho uma equipe de elaboradores de itens para o modelo Enem e cara, um trabalho arduoso. Eu falo para eles, olha só, você quer entrar nessa equipe aqui que eu lidero? Já saiba que, eu sou muito sincero, já saiba que não é uma tarefa que você vai realizar em 15 minutos, 20 minutos. Você tem que ver a estrutura de um texto base, linká-lo com o enunciado, as alternativas, ver se as alternativas, né, tanto o distrator quanto o gabarito, eles estão respeitando paralelismo sintático, semântico, se tem a extensão frasal, e cara, isso tudo leva muito tempo. O elaborador de uma questão, ele ainda tem que fazer o gabarito comentado de todas as alternativas, não é só da correta. Ele tem que justificar a plausibilidade dos distratores, porque os distratores eles têm que ser plausíveis. Por isso que às vezes você fica meio confuso entre uma alternativa e outra, né? Ainda mais quando as questões são de conta. E aí, claro, cara, o cara já sabe, o elaborador já sabe que você vai pensar por uma outra maneira, e aí a resposta que leva ao cálculo, que tem o cálculo e que te leva aquele número, já está lá nas alternativas também. Então, dá muito tempo, leva muito tempo para você fazer uma questão. Aí imagina 180. Fora que nem todas as questões que são elaboradas vão compor de fato aquela prova. Muita questão é descartada, porque é realizada sempre uma pré-testagem. E aí o INEP diz que vai realizar a pré-testagem, já realizou e tal. Cara, se realizou, o que eu acredito que seja assim muito difícil de acreditar, essa é a verdade, mas se realizou, porque tudo é sigiloso, né? Mas se realizou, gente, cara, assim, é muito provável mesmo que muitas questões tenham sido descartadas. Não é um processo fácil, cara. E se muitas questões foram descartáveis e eles quiserem omitir, dizendo que não foi compor a prova, isso pode prejudicar o desempenho dos alunos. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? É para você se desesperar? Óbvio que não. Eu só estou querendo dizer que não teve tempo hábil para produzir questões boas, tá? Itens bons. E aí, o que isso leva a gente a querer inferir e dizer aqui para vocês, né? Pensando no lado da física, eu quero dizer o seguinte: o cara, quando recebe a matriz de referência do Enem, mais especificamente na área de ciências da natureza, ele vai ver lá a competência 6, que diz claramente sobre a parte de física. Claro que
Cada área tem 30 habilidades, tá? Não sei se você sabia isso, eu falei claro no início da frase, mas não sei se é muito claro. Mas cada área tem 30 habilidades. E aí a área de ciências da natureza tem 30 habilidades. E obviamente que não é somente a competência de área 6 que faz referência à física. Outras habilidades fazem referência à física, não necessariamente só essas 4 habilidades que estão na competência 6, não necessariamente. Mas essa competência chama a atenção para o elaborador de itens de física, né? Porque obviamente, que chama muita atenção, apela, se inclina mais para a física. Aliás, ela é toda de física, né? Então você vai ver aqui que na H20 ele fala caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes. Então o cara aqui já puxa uma questão de cinemática, de dinâmica, leis de Newton, vai falar da força de atrito, mete um gráfico às vezes no meio, enfim. A H21 diz utilizar leis físicas e ou químicas, tá vendo? Tem química também envolvida, para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e ou do eletromagnetismo. Então, como já tem essa clareza ao dizer, inclusive, uma área, né, da física, obviamente que o cara vai fazer uma questão aqui da termodinâmica, de repente envolvendo máquinas térmicas, refrigeradores, né, aquelas questões mais conceituais que você sabe, talvez você saiba, se não sabe, fique sabendo agora. Questões de termodinâmica no Enem não são de contas, são qualitativas, conceituais. Na parte do eletromagnetismo, uma questão que envolve indução eletromagnética, né, que é o carro-chave assim, do Enem, quando cai questão de física nesse conteúdo. H22, compreender fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria, em suas manifestações em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais. Então, quando ele fala da interação entre radiação e matéria, ele está apelando aqui, cara, para ondulatório e para ótica geométrica. E aí é que cai aquelas questões, né, que vai envolver tecnologia, então pode envolver, por exemplo, aquela coisa dos raios ultravioleta, né, o UV, o UVC, ou então aquela parte do protetor solar, que se envolve com isso também. Mas na parte de ondulatório tem os fenômenos ondulatórios, as questões que envolvem, né, ondulatória, pode também estar dentro dessa habilidade da H22. E aí tem todos aqueles fenômenos ondulatórios, né, cara, reflexão, transmissão ou refração, dependendo do autor, né? Transmissão, refração, absorção, atenuação, polarização, interferência, ressonância. Essa galera toda aí pode cair, pode estar dentro aqui dessa habilidade. Na H23, avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais e ou econômicas. Muitas questões que envolvem trabalho e energia, conversão, né, de energia, transformação de energia, aquelas questões de usina, cara, estão muito encaixadas aqui dentro dessa habilidade 23, majoritariamente falando. Então, quando o elaborador vai fazer uma questão e ele está com pressa, porque, cara, não teve tempo hábil, eu repito isso, né? Não teve tempo hábil para se produzir questões. O cara, obviamente, de física, ele vai olhar para essa competência. Então, cara, é muito provável que majoritariamente as questões que vão compor essa prova estejam aqui encaixadas, né? Isso acontece em ano normal, em edição regular do Enem isso acontece tranquilamente. Imagine num ano em que vai ser feito meio que às pressas. E aí, assim, só para ressaltar mais duas habilidades também que são bem assim, vigentes e saltam ao olho de um elaborador de física, é H1 e H5. H1 diz reconhecer características ou propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em diferentes contextos. Fenômenos ondulatórios, a gente saltou o olho aqui, né, cara? E aí para você que diz que MHS não cai no Enem, até cai, por conta dessa habilidade H1 aqui, né? Aí, chatinha. Claro que MHS não é um assunto recorrente, mas cai por conta dessa habilidade. Aqui tá aquelas questões de V igual a lambda F, né? Você trabalhar ali com as propriedades fundamentais da ondulatória e reconhecer, né, esses fenômenos ondulatórios. E a H5 vai falar da eletrodinâmica como um todo, galera. Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Não é à toa que você vê lá uma questão de chuveiro elétrico, de um ferro de passar roupa, que abre ali o instrumento e você fala, né, das características de um circuito elétrico que compõe aquele dispositivo, ou então daquelas questões que vão envolver um contexto ali de consumo energético, talvez, né? Enfim, aí aqui está a eletrodinâmica como um todo. Então, resumindo, eu queria passar para vocês o seguinte, parece que eu vou falar de toda a física, mas não. E, inclusive, eu vou especificar o que pode vir, assim,
cair, né, de fato na edição regular do Enem de 2022, levando em consideração todos os assuntos que são de fato recorrentes. Então assim, mecânica, obviamente que eu não vou falar da toda mecânica, mas o que costuma se cobrar em mecânica? Aquelas questões cuja contextualização fala de trânsito, que envolve ali o radar, aquele dispositivo que mede a velocidade, né, com qual o carro está passando naquela rodovia, naquela estrada. Pode também ter aquelas questões de frenagem, onde o cara vai acabar pisando o freio e ele percorre uma certa distância, acionando um freio ABS, por exemplo, né? Poxa, já faz muito tempo que o Enem não cobra freio ABS, poderia cobrar aí de novo. Aquelas questões que, consequentemente, envolvem atrito, a força de atrito, a força dissipativa, né? Se a gente vai para termologia, por exemplo, na parte de termologia, deixa eu botar aqui, na parte de termologia tem muito aquela coisa da calorimetria, né, da potência térmica, máquinas térmicas, para falar da termodinâmica naquela habilidade H21, né? Então, em eletromagnetismo, eu boto aqui indução eletromagnética. Obviamente que pode cair uma questão de ímã, uma questão de campo magnético terrestre, mas o que mais é recorrente é a indução eletromagnética. Em ondulatório e ótica, a gente vai apelar, obviamente, para os fenômenos ondulatórios. Então, cara, mergulha em cima desses fenômenos. Reflexão, refração, absorção, atenuação, polarização, difração, interferência. Chama atenção para a ressonância, tá? Porque ressonância, ela cai bastante, não só no texto, mas às vezes como gabarito, às vezes como um distrator, às vezes como, enfim, uma figura e aparece o fenômeno da ressonância. Então, o Enem gosta. A galera, os elaboradores parecem ter uma atratividade, uma certa atratividade pelo fenômeno da ressonância. Trabalho e energia, onde vai falar de rendimentos e das usinas, e por fim, circuitos elétricos envolvendo legioma, associação de resistores. Muito importante você estar ligado em fusíveis e disjuntores, que são esses dispositivos protetores de circuitos elétricos contra sobrecorrente ou sobrecarga, e também nos dispositivos que são medidores, né? O amperímetro, o voltímetro principalmente. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até o final desse vídeo, espero que vocês tenham curtido esse tipo aqui de, entre aspas, previsão. E é óbvio que aqui você tem que ficar ligado nesse canal, então já se inscreve para você não perder nenhum vídeo informativo como esse aqui, por exemplo, que vai te ajudar a se preparar e performar melhor para um exame como o Enem, que é um exame de larga escala. Um forte abraço e bons estudos!